Mais um dia, hoje fazendo, eu ia falar 7 dias, creio que 7 dias, ou 8, da nossa leitura comentada do livro A Depressão de Spurgeon, livro de Zach Aswine, livro maravilhoso que tem nos ensinado tanto e ainda tem tanto a nos ensinar. Uma boa noite a todos vocês que já entraram, que estão entrando. Espero que seja uma leitura abençoadora para todos nós. Ontem nós falamos sobre Jesus e a depressão. Nós vimos como, apesar de nós termos essa visão da apatia como sendo algo louvável e desejável e que nós não deveríamos sofrer tristeza, apesar de nós termos essa ideia tão errada, nós vemos em Cristo o homem de dores, aquele que tudo sofreu por nós e que agonizou. Então nós vimos tudo isso, foi um aprendizado muito rico e hoje iremos dar prosseguimento a essa leitura, agora indo para a parte 3 já do livro. A parte 3 tem o título Conhecendo Formas de Ajuda para Lidar Diariamente com a Depressão. Então, com certeza será muito interessante. Hoje nós vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 tem como título Promessas e Orações. Está dentro aí do contexto de ajuda, né, de ajuda diária para lidar com a depressão. Nós vamos ler este capítulo hoje. Boa noite, Patrícia. Graça e paz. Boa noite. Eu acho que já dá para a gente começar. Então, nós vamos começar a leitura do capítulo 9. Vamos lá. Promessas e orações. Um unguento para cada ferida, um tônico para cada abatimento, um remédio para cada doença. Bem-aventurado é aquele que tem habilidades com a farmacologia celestial e sabe como assegurar nas virtudes curativas das promessas de Deus. Olha só essas palavras de Charles Spurgeon. Já começamos assim. Bem-aventurado é aquele que tem as habilidades com a farmacologia celestial, que sabe se assegurar nas virtudes curativas das promessas de Deus. Vai ser um pouco do que a gente já falou sobre a importância da Escritura, mas de maneira ainda mais profunda hoje. Vamos lá. Promessas podem despertar o nosso cinismo. Outrora esperadas, agora se assemelham a moedinhas desprezíveis, recortes de papéis e parafusos sem destino que enfiamos em uma gaveta de tranqueiras qualquer. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Questiona o salmista no Salmo 77:8. No entanto, a despeito da nossa dor, para nós crentes que sofrem com a depressão, reorientar a vida ao redor do risco das promessas permanece algo necessário, mesmo que nosso relacionamento com tais promessas revele somente questões dolorosas com relação a elas. Por quê? Porque promessas de um certo tipo são como vozes de esperança realista que invadem a masmorra de nossos pensamentos. Elas são preciosas e muito grandes, dadas por Deus como dádivas a nós. Nossa alma precisa delas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós nos tornamos cínicos na profunda angústia em que nós nos encontramos na depressão. Mas apesar do nosso cinismo, da nossa incredulidade, das nossas dúvidas, da nossa resistência, nós ainda assim precisamos
das promessas do Senhor, porque elas nos dão esperança realista, apesar das nossas fraquezas. No próximo capítulo, olharemos para as ajudas naturais que nos são disponibilizadas. No próximo capítulo, a gente vai ver coisas como remédios, bom humor, descanso, comunhão com a natureza, banhos quentes, nutrição e planejamentos que se adequam aos nossos limites, somados à terapia e ao aconselhamento pastoral. Tudo isso provam-se úteis nas mãos do homem de dores. Então, no próximo capítulo, nós vamos ver tudo isso. As ajudas naturais. E como isso se torna tudo. Todas essas coisas são úteis nas mãos do nosso Senhor, o homem de dores. Então, essas coisas são necessárias. As ajudas naturais, os remédios, a convivência na natureza, o aconselhamento pastoral, a terapia, enfim, diversas ajudas naturais são necessárias. Todavia, em primeiro lugar, vamos aprender ternamente no Senhor a reconhecer suas promessas como um farol penetrando os nossos oceanos noturnos. Primeiro nós vamos, então, olhar as promessas do Senhor, essas promessas que realmente vão na nossa escuridão. Escrevendo mensagens para nós mesmos. Pode soar estranho, mas vamos querer aprender como falar com nós mesmos a respeito das promessas de Deus. Pode pensar, poxa, mas como assim? Isso aí é loucura, então a gente está indo aí para um outro lado. Não. Uma forma de fazê-lo é escrevendo lembretes para nós mesmos ou pedir a outros que o façam por nós. Veja, isso já foi dito já nas nossas leituras anteriores. A gente já comentou a respeito disso. De você escrever num papelzinho versículos ou pedir para alguém deixar, sabe, na mesa da sua escrivaninha, na mesa do café da manhã, para que você realmente se lembre, lembretes mesmo das promessas do Senhor. Por exemplo, às vezes uma data no calendário evoca memórias dolorosas ou medonhas. Olhamos adiante no calendário e talvez imaginemos toda sorte de desgraça. Charles nos encoraja a escrever promessas nas margens de nossos calendários, tais como o Salmo 91:4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Em seguida, baseando-se nessas promessas, Charles declara: deixe que o amanhã desconhecido traga consigo o que puder. Ele não poderá nos trazer nada, exceto aquilo que atravessaremos carregados por Deus. Aí, essa frase é maravilhosa. Ele não poderá nos trazer, esse amanhã desconhecido, nada, exceto aquilo que atravessaremos carregados por Deus. Que preciosa promessa, que precioso lembrete. Frases como essa também nós podemos anotar, nós podemos escrever em post-its, em papelzinhos, para que a gente se lembre, para que isso seja a nossa força em tempos de profunda aflição. E essa questão do calendário é muito interessante. Tem pessoas, eu não sou assim não, mas tem pessoas que têm assim, uma dificuldade muito grande com datas, que tem uma memória fantástica e se lembra assim completamente. E é como se tivesse aquele mês negro, sabe? Em que você se lembra que muitas e muitas coisas aconteceram naquele mês, em determinado ano. E aquilo parece que já vai te trazendo uma tristeza e já vai fazendo com que os próximos dias sejam carregados por essas lembranças terríveis. E uma dica que ele traz aqui, o autor traz aqui: escrever no seu calendário versículos. A gente hoje tem até versículos que... a gente tem até hoje, na verdade, eu ia dizer, calendários que vêm já com os versículos. Mas se a gente tem o nosso próprio calendário e escreve, é melhor ainda. Porque nós vamos escrever versículos que falam diretamente ao nosso coração, versículos específicos para cada dia. É muito interessante essa ideia e vale a pena a gente investir nessa dica aí, e começar a aplicar isso. Charles também utilizou lembretes das promessas de Deus em sua casa.
Durante um período de críticas cruéis e difamações públicas, Susana, sua esposa, fez até um quadro da passagem de Mateus 5, de 11 a 12, e o pendurou no seu quarto, para que seu marido visse esta promessa de Jesus a cada manhã. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Olha só que mulher maravilhosa, né? Ela fez um quadro para o seu marido que estava sofrendo e difamações públicas e colocou num lugar no seu quarto, né, onde ele poderia ver a cada manhã essa promessa do Senhor. Olha só que genial, que ideia incrível. Charles suplicava aos demais que também vivessem pelas promessas de Deus. Encorajava-os a adquirirem uma cópia do livro Preciosas Promessas de Samuel Clarke e mantinha sua própria cópia desse livro no bolso para que pudesse recorrer a ele quando a dor física e mental ou a ansiedade começassem a produzir suas odiosas amarras. Esse livro, ele é muito bom. Esse livro Preciosas Promessas. Ele só tem esse livro em inglês, mas eu não lembro aonde que eu vi isso. Não lembro, sinceramente. Uma pessoa que traduziu num blog algumas partes do livro e deixou ali disponível. Então, se você procurar Preciosas Promessas Samuel Clarke, eu acho que você acha, se você digitar assim no Google, você acha esse livro, né? Partes, tá? Ele não traduziu tudo. E é muito bom, porque, na verdade, o que ele faz ali é simplesmente elencar. Por exemplo, tristeza. E ele vai e coloca todos os versículos que tem. Promessas em tempos em que a saúde é afetada. Ele vai e coloca várias promessas do Senhor, do cuidado do Senhor. É isso. É isso que ele faz. Então é como se você tivesse, assim, versículos da Bíblia separados em um índice de assunto. É sensacional. E já tá o versículo ali, não é só o endereço. Então, é uma outra dica. E ele recomendava que todos os cristãos, todas as pessoas tivessem esse livro aí de bolso, como se ele fosse um manual da Bíblia. E ele mesmo tinha esse livro como seu livro de bolso. Este pequeno livro de promessas é organizado em títulos que indicam várias condições circunstanciais da Bíblia. Da vida. Falei errado, desculpe. Ele traz essas promessas e é organizado em títulos que indicam várias condições circunstanciais da vida. Sob o título de Socorro na Tribulação, são listados textos das Escrituras como estes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Salmos 138, 7. Ainda que a minha carne, eu amo esse versículo, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Salmos 73, 26. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmos 145, 14. Por isso que eu falo, por isso que eu disse a vocês em algumas lives anteriores, alguns dias anteriores aí, que foi com esse livro que eu aprendi a ter esses versículos, né, sempre em mãos. E eu já falei isso e volto a dizer, coloquei os post-its na Bíblia e separei por cores e o post-it laranja era o post-it da tristeza, era o post-it das promessas do Senhor, dos versículos em que os personagens clamavam a Deus. Eram esses. E simplesmente fui no livro, peguei, achei o endereço e marquei na Bíblia. Você pode ouvir aqui, anotar aí e procurar esses versículos na sua Bíblia, marcar na sua Bíblia com uma cor específica ou copiar em um papel e grudar aí na sua parede, enfim.
O importante é que nós tenhamos isso sempre em mãos. É que nós saibamos manusear as Escrituras em todas as nossas condições, em todas as situações, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Que a gente aplique realmente a Escritura a cada momento da nossa vida. E agora ele vai começar a dizer o seguinte: a promessa é um combustível para a esperança realista. Que ajuda prática nos podem garantir as promessas? Primeiramente, carregar conosco promessas como essas nos torna substancialmente sensíveis para discernir qual é a voz de Deus em meio à torrente de vozes que concorrem, que competem por entrar pelas janelas bloqueadas de nossa mente. Então, ter essas promessas... Travou aqui. Vocês estão ouvindo? Voltou? Foi só para mim? Vão me avisando aí nos comentários, eu aguardo vocês falarem. Voltou? Tá. Aqui falou que a conexão tava ruim, mas eu acho que se eu colocar no 4G vai ficar pior. Então eu vou deixar assim e vocês vão me avisando nos comentários se estão ouvindo e se estão vendo, tá bom? Mas o que eu tava dizendo é que nós carregarmos essas promessas, nós nos lembrarmos dessas promessas, que na verdade eu estava explicando o que o autor aqui disse, nos ajuda a lidar com as diversas vozes, e normalmente distorcidas e amargas e tristes, que concorrem na nossa mente. A palavra do Senhor, ter a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, é para que nós não pequemos contra o Senhor, e para que nós andemos diante da sua presença, diante do nosso Deus, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E isso irá nos ajudar a nortear os nossos pensamentos. Ouvimos sua forte e também suave voz de amor, presença, propósito e verdade para nós em Jesus. Por meio da fé, nos reclinamos sob as palavras de promessa de nosso amável Pai Celestial, como fez Jesus quando o velho demônio o tentou no deserto. Nosso Senhor manuseou a sua palavra nos tempos de tentação. E nós podemos fazer isso tanto nos tempos de tentação quanto nos tempos de provação. Enquanto a sibilante serpente sussurrava-lhe pensamentos para destruí-lo, o Salvador respondia: está escrito. Olha só que incrível esse comentário do autor. Enquanto a sibilante serpente sussurrava-lhe pensamentos para destruí-lo, o Salvador respondia: está escrito. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos voltar à Escritura. No momento em que nós formos provados e no momento em que nossos pensamentos forem confusos, nós trazemos para nós mesmos: está escrito. Eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, mas está escrito isso e aquilo. Nós, em meio a nossos maus pressentimentos, também acorremos para a promessa do que está escrito e para a presença daquele que a escreveu. Ali ouvimos quem é Deus, qual é sua postura em relação a nós e qual a visão e linha histórica mais ampla na qual se situa este nosso atual momento doloroso. Aprender a recontar as promessas de Deus como uma forma de vida nos permite ouvir mais prontamente a voz de nosso pastor em meio aos nossos lobos, aos nossos, que rosnam mostrando suas presas. Às vezes, as promessas de Deus aliviam o nosso fardo mental. Elas criam em nós uma elevação de espírito, uma vida que transcende os arredores visíveis, uma atitude mental calma e eterna. Elas existem como soldados da esperança realista, que surpreendem nossos capturadores, cortam as cordas e fitas que nos cegam, removem a venda, nos olham bem nos olhos e nos dizem: viemos para te levar para casa.
Olha só que figura incrível. Elas existem como soldados da esperança realista, que surpreendem aqueles que nos capturam, cortam as nossas cordas e cortam também as fitas que nos cegam. Removem a venda, nos olham bem nos olhos e nos dizem: viemos para te levar para casa. O alívio se instala, porque a promessa é como um combustível para a esperança realista. Tal esperança, acesa por uma promessa divina, afeta a vida inteira de um homem em seus mais íntimos pensamentos, maneiras e sentimentos, diz Charles. A esperança nas bases de uma promessa abre as cortinas da mente, permitindo que mais uma vez adentre o brilho do sol. Por uma hora, um dia, um ano ou por um minuto, apenas que seja, é prazeroso ver o sol. Isso é verdade. É sempre prazeroso ver o sol. Em outros momentos, as promessas ditas não trouxeram de forma alguma alívio qualquer que se pudesse perceber. Como um ventilador de brinquedo no deserto, suas baterias acabaram. Agarramo-nos ao ventilador de brinquedo enquanto o calor suga de nós a vida. Por experiência própria, Charles nos lembra que em tais tempos a eficácia da promessa de Deus não depende da nossa capacidade de senti-la ou vê-la. Assim como a esperança do cativo em ser resgatado não depende de sua capacidade de se esforçar ou reconhecer quem o está salvando. Veja só essa relação, essa semelhança. Mas da capacidade do soldado em remover aquilo que o torna cego, carregando o rumo à segurança. Dizer a uma pessoa que está em depressão, a uma pessoa que está em profunda e terrível angústia, que ela depende da sua força de melhorar, ela quem vai mudar a sua situação, é a mesma coisa que dizer a alguém que foi capturado que a sua chance de se salvar depende dela, ela que está amarrada, que está cegada por uma venda. Não depende de quem está sofrendo. Depende, em última instância, em primeiro lugar, do nosso resgatador. E nós temos um resgatador que é Cristo. Nosso real, verdadeiro resgatador. E nós podemos descansar sabendo que Ele é o Deus forte. Nós precisamos nos lembrar dessa verdade. A promessa por si só e aquele que a fez garantem uma âncora, embora às vezes nós mesmos nos sintamos entregues às ondas e desamparadamente desfalecidos em nossos barcos. Por causa de Deus e de suas promessas, a esperança realista pode resistir, quase que em segredo, por debaixo das superfícies das nossas desgraças e mudanças de humor. Charles procura essa esperança dentro da própria pessoa, a despeito de suas tribulações. Ele aponta para essa esperança secreta, comparando-a ao fato de tal pessoa parecer ou não ser alguém que algum dia manifestou conquistas morais. A esperança secreta de um homem é um teste mais revelador de sua condição perante Deus do que de seus nobres atos de um dia, ou até mesmo suas devoções públicas de um ano. Uma visão mais ampla e verdadeira que nosso humor e nossas misérias nos sustenta. Somos mais do que as provações, sentimentos ou escolhas momentâneas possam sugerir a nosso respeito. Somos mais do que as provações, sentimentos ou escolhas momentâneas possam sugerir a nosso respeito. Por que isso é importante de ressaltar? Porque quando nós estamos passando por esses momentos, o que acontece é que muitas vezes nós nos reduzimos à situação, a essas situações de desespero. Eu sou depressivo, eu não estou depressivo. É isso que muitas vezes acontece. Eu sou depressivo, eu não estou. Eu sou uma pessoa desesperançada, eu não estou desesperançada. É aí que a gente vê um pouco. A doença parece que se torna parte de quem nós somos.
quando na verdade nós estamos adoecidos. Mas aquela não sou eu, aquele não é você. Aquela pessoa é uma pessoa que está doente. A doença não define a pessoa. Essa aqui é a questão. É isso que ele está tentando ressaltar aqui. A nossa esperança não está em nós. E a situação não se reduz ao presente momento, ainda que nós não tenhamos esperança. Procuramos, além de tudo isso, nós procuramos por casos semelhantes na Bíblia. Não somente aprendemos a escrever lembretes das promessas de Deus para nós mesmos, como nos tornamos mineradores, olha só, mineradores de promessas dentro das recônditas páginas das Escrituras. Avançamos, desbravando a escuridão em meio à penumbra da noite. Por que procuramos por promessas na Bíblia? Porque Deus deu palavras de esperança e as tornou aplicáveis na satisfação das inúmeras variedades de condições. Ele as tornou aplicáveis nas inúmeras variedades de condições. E seu povo. A gente precisa se lembrar disso. Porque Deus deu palavras de esperança e as tornou aplicáveis na satisfação das inúmeras variedades de condições e seu povo. É por isso que nós procuramos promessas na Bíblia. Porque o Senhor nos proveu esperança para cada fase da nossa vida, para cada circunstância da nossa vida, para as inúmeras variedades e condições de seu povo. Nenhuma provação sequer passa despercebida, por mais peculiar que possa ser. Isso é um conforto para nós. Nenhuma. O que procuramos no interior destas minas? Procuramos por casos de outros crentes que sejam como o nosso. Quanto mais exata a condição, quanto mais exata a semelhança de nossa situação com a deles, maior será o conforto produzido. Quando encontramos esse tipo de situação parecida com a nossa própria, nos esforçamos para obter mais luz daquela declaração particular da graça divina, aplicável a nós mesmos em nossas circunstâncias presentes. Nós evitamos a dissonância. Sabemos que não somos Moisés ou Ana, Maria ou Pedro. Suas missões foram únicas. Mas ressoamos empaticamente com a humanidade comum deles, suas emoções, pensamentos, falhas, provações e alegrias humanas comuns. Nós vemos como Deus se relacionou com eles de acordo com o que nos é comum. Nós confiamos que o caráter de Deus para com eles demonstrará o mesmo para conosco. Desta forma, não tentamos nos enquadrar à força com as histórias bíblicas. Da mesma forma que um minerador muitas vezes escava em um ponto promissor, apenas para ao fim não encontrar ali tesouro algum, nós também abraçamos a provação e o erro, as provações e o erro em nossa mineração bíblica. Você experimenta uma ou outra das palavras inspiradas, diz Charles, mas elas não se enquadram. O coração aflito, e aí ele começa a dizer também, vê motivos para suspeitar que elas não são estritamente aplicáveis à presente situação. Assim, elas são deixadas no velho livro para serem utilizadas no outro dia, pois não são úteis na atual emergência. Você tenta novamente, e a seu tempo, uma promessa se apresenta, que parece haver sido feita especificamente para esta ocasião. Olha só, realmente, muitas vezes nós cavamos e não encontramos situações semelhantes, não encontramos sentimentos semelhantes para o qual nós possamos partilhar na Escritura. Mas é nessa busca que nós também encontramos situações que parecem que são aquilo que nós estamos vivendo. E promessas que parecem que foram feitas somente para nós. De tão parecidas e de tão aplicáveis às nossas vidas. Ela se encaixa de forma tão exata como uma chave apropriada se encaixa a fechadura para a qual originalmente fora preparada. Vamos parar por um momento
a fim de aplicar o que Charles diz aqui a partir do próprio salmista. Considere o Salmo 77 como um exemplo. Esse salmo revela uma pessoa entrando, melhor dizendo, em desespero, insone, encurralada, cujos pensamentos sobre Deus apenas acrescentam mais dor. Lhe despeja suas perguntas a respeito da aparente ausência de Deus para com as suas misérias. Contudo, em seguida, esse salmista em desespero começa a meditar em uma história que aprendera das Escrituras. Ele medita acerca da passagem em que os israelitas se encontravam paralisados junto a Moisés. À frente do profeta, o mar como uma muralha e ele prestes a morrer nas mãos do exército do faraó, às suas costas. Nenhuma saída se apresentou. O homem deprimido, então, narra para si mesmo uma visão mais ampla da história de Deus para consigo mesmo e para conosco, baseada em acontecimentos anteriores. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 77, 19 e 20. Então aqui, o salmista, ele está fazendo isso. Ele está olhando para trás e vendo. Novamente travou, mas eu acho que já voltou. Enquanto isso, vocês vão me mandando beleza. Voltou? Voltou? Tinha voltado e travou, né? De novo. Se voltou, a gente vai prosseguir. Travou novamente? Mas já voltou? Tô me avisando aí se voltou. A internet está um pouquinho difícil, eu coloquei no 4G para ver se melhora. Voltou, né? Tá. Então aqui é isso que o salmista está fazendo. Ele está olhando para trás e trazendo esperança para a situação presente. O homem deprimido viu a dissonância entre a história de Moisés e a sua. Ele não acreditava que Deus prometeu lhe abrir um mar como sinal de sua presença e amor. Entretanto, o homem deprimido pode, de fato, contemplar a repercussão de sua própria vida, sua própria história de vida, de pé, junto daqueles que há algumas gerações encontravam-se encurralados diante do mar. O mesmo Deus que os livrou através das águas, sem deixar pegada alguma, poderia lhe demonstrar a mesma compaixão e livramento em sua própria situação encurralada. O caminho diante deles estava livre. O salmista abraça essa verdade para si. Deus, embora não visto, o livrará de sua posição estagnada. Ele tomou isso para si como um compromisso do caráter de Deus. Então, olha só, o que ele está querendo dizer aqui? É que o homem deprimido, ele vê a dissonância. Ele fala, poxa, mas eu não vejo esperanças do Senhor abrir o mar. De o Senhor transformar assim milagrosamente a minha situação. Ainda que ele tenha poder para isso. Eu não tenho essa esperança. Mas ele pode olhar para a vida daquele povo que estava encurralado entre o exército de Faraó e o mar e compactuar esse sentimento. E pensar, eu também me sinto encurralado nas situações tão difíceis da minha vida. E o braço do Senhor continua forte e poderoso. Talvez ele não abra o mar, mas ele há de cuidar da minha vida. E ele há de me sustentar. Ele há de me resgatar. As passagens favoritas de Charles para aqueles que sofrem com depressão sempre revisitassem essas passagens. Passagens favoritas dele para aqueles que sofrem com depressão sempre revisitassem. Incluíam o mancar de Jacó, as lágrimas de José, as agonias de Jó, os salmos de Davi, o desejo de morrer de Elias, os lamentos bíblicos, o espinho na carne de Paulo e, assim como já vimos, a angústia de nosso Senhor no Getsemane. Então, as passagens favoritas de Charles Spurgeon, que ele tinha para aqueles que
sofriam com depressão, e ele tinha, para que essas pessoas sempre pudessem revisitar, incluíam tudo isso. E a gente pode até tomar nota disso para que a gente possa ler essas passagens em momentos de aflição. E para que delas a gente possa extrair consolo, verdades firmes para que a gente possa caminhar. Seja o mancar de Jacó, as lágrimas de José, o desejo de morrer de Elias. Elias pediu a morte, os lamentos bíblicos, enfim, a própria angústia do nosso Senhor que ele cita aqui. Mas qual o propósito de encontrar tais promessas para a nossa situação? Isso não representaria apenas slogans de autoajuda ou clichês desgastados para cada dia? No que isso é diferente daqueles chavões, daquelas frases de efeito? A resposta de Charles é não. A promessa não é tão somente uma palavra, mas sim a palavra de Deus. Essa que é a questão. Aceitar essa verdade é aceitar o próprio Deus. Ajudamos a nós mesmos lançando mão delas, porém a ajuda provida de forma alguma vem de nós mesmos. Ao contrário, vivemos da mesma forma que aqueles antes de nós. Também podemos orar e clamar audivelmente em nossos relacionamentos com Deus e em nossas desgraças. E esse é o grande objetivo das promessas, nos conduzir à oração. A gente já viu um pouco disso quando a gente falava sobre a necessidade de se utilizar metáforas, quando nós estamos passando pela depressão. E lá neste capítulo, nós vimos que as metáforas nos servem de professor para as nossas orações. E as promessas são recheadas de metáforas. E esse é o grande objetivo das promessas, é nos conduzir à oração. Expressamos nossa relação pessoal com Deus no mesmo instante em que vivenciamos nossa melancolia. O que é oração? Pergunta Charles, se não a súplica pela promessa? A gente precisa se lembrar disso. Por quê? Porque, infelizmente, nós nos esquecemos do poder que há em se orar as Escrituras. Nós abandonamos essa prática de orar as Escrituras. Essa é a verdade. E nós precisamos resgatar isso em todas as circunstâncias das nossas vidas, inclusive na depressão, inclusive em terrível angústia. Nós precisamos resgatar isso. Essa devia ser uma prática constante das nossas vidas. A prática de levar ao Senhor a sua palavra e o que ela tem nos falado. E orar as palavras dos salmistas. Isso devia ser uma prática constante nas nossas vidas. Em seguida, Charles, nos diz qual a sua maneira de entender a oração e as promessas que dizem respeito à vida. Eu gosto de, em tempos de tribulação, encontrar uma promessa que se ajusta perfeitamente à minha necessidade e, em seguida, colocar meu dedo sobre ela e dizer: Senhor, essa é tua palavra. Eu te imploro que proves que ela é mesmo tua, tornando-a real em meu caso. Eu creio que essas são tuas escrituras e oro para que as torne boas para a minha fé. Creio em uma inspiração plenária e humildemente olho para o Senhor em busca de um cumprimento plenário de cada frase que ele fez registrar. Olha só que preciosa essa citação de Charles Spurgeon. Ele dizia que em tempos de tribulação o que ele gostava de fazer era escolher uma promessa que se adequasse perfeitamente à sua situação, ao momento de vida, à situação que ele estava enfrentando, colocar o dedo sobre aquela promessa e orar dizendo: Senhor, essa é a tua palavra. Eu sei que o Senhor é verdadeiro, que a tua palavra é verdadeira, eu creio na tua palavra. Por favor, cumpra isso na minha vida. Nós precisamos fazer isso. Uma promessa que Charles utilizou repetidas vezes em oração está em Salmo 103:13. É maravilhosa essa promessa. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Semelhantemente a Jesus, que nos ensinou a orar a nosso Pai Celestial e amoroso, Charles comentou: quando estamos na mais profunda tribulação, ainda assim podemos dizer, Pai Nosso. E quando está muito escuro e estamos muito fracos, nosso apelo infantil pode aumentar. Pai, ajuda-me. Pai, resgata-me. Tem uma pregação do Charles Spurgeon, se eu não me engano, que ele fala só sobre a frase de Pedro, Senhor, salva-me, quando Pedro começa a afundar nas águas. Senhor, salva-me. Só sobre isso. E às vezes as nossas orações podem ser simplesmente isso. Às vezes a gente fica se sentindo culpado ou não conseguimos realmente, porque realmente nós não conseguimos orar aquelas orações demoradas e não temos forças nem para dizer uma palavra sequer. Mas nós poderíamos dizer simplesmente, Senhor, salva-me. Senhor, me acuda. Venha no meu socorro, venha ao meu socorro. Deus diz que é como um pai que se compadece de nós em nossas fraquezas. Então, apoderamos-nos de Deus e de sua palavra e suplicamos por essa promessa em oração. Procuramos por sua compaixão para que ela se manifeste no mesmo momento de nossa súplica. Charles frequentemente contava uma história pessoal a respeito da súplica de seu ser por promessas, enquanto filho querido e amado de Deus. Quando não mais podia suportar o sofrimento sem chorar copiosamente, demolido por dores extremas, tanto físicas quanto mentais, em decorrência de sua doença de gota, sem nenhum momento de alívio ou de pausa, ele clamava ao Senhor, baseando-se nesta piedade prometida na Bíblia. Olha só. Tu és meu pai, e eu sou teu filho. E tu, como pai, és terno e cheio de misericórdia. Não poderia suportar ver meu filho sofrer como tu me fazes sofrer. Olha só a sinceridade de Charles Spurgeon. E se o visse atormentado como estou agora, faria o que pudesse. Ainda pesará sobre mim a tua mão, ao invés de conceder-me o sorriso de teu semblante? É maravilhoso essa citação, essa oração de Charles Spurgeon. Voltou, Patrícia? Ai, deu para ouvir? Ou não deu para ouvir? Quem tá aí também, vai me respondendo se deu para ouvir, porque essa citação aqui não pode deixar de ser ouvida, não. Deu para ouvir essa citação por completo? Vamos confirmando aí, fazendo favor. Não ouviu? Eu vou ler de novo. Se outras pessoas não ouviram, é bom que já reforça aí, né? Se outras pessoas ouviram. Tu és meu pai. Uma oração de Charles Spurgeon. Uma oração honesta do fundo do seu coração. E eu sou teu filho. E tu, como pai, és terno e cheio de misericórdia. Não poderia suportar ver meu filho sofrer como tu me fazes sofrer. E se o visse atormentado como estou agora, faria o que pudesse para ajudá-lo. Colocaria meus braços por debaixo dele para o sustentar. Esconderás a tua face de mim, meu pai? Ainda pesará sobre mim a tua mão, ao invés de conceder-me o sorriso de teu semblante? Naquela circunstância, foi dado a Charles um alívio inexplicado, de modo que pôde descansar. Aqueles que depois o viram perceberam uma mudança notória em sua saúde e em seu semblante. Suplicar por tais promessas e contemplar a resposta para tais súplicas pode nos garantir razões de gratidão e louvor tamanhas que posteriormente poderemos narrá-las a nós mesmos, a fim de evocar lembranças tremendas quando as coisas se tornarem novamente sombrias. É uma oração ousada, bastante ousada, Patrícia. Mas olha só, essa sinceridade que nós precisamos ter com o Senhor. Porque, como
Já foi dito várias vezes aqui, o Senhor é grande o suficiente para acolher as nossas lamentações. Ele é grande o suficiente para isso. E Ele tem misericórdia das nossas vidas. Por isso que nós precisamos ir ao Senhor e rasgar o nosso coração, clamando a Ele por seu auxílio. Tais louvores e testemunhos acerca de misericórdias pregressas brilham sobre o oceano noturno, ainda que o nevoeiro cubra a luz como um véu. Mesmo encobertas para nós, elas ainda brilham na lembrança daquele que nos conhece. Resplandecem como testemunho de esperança garantida por aquele que nos guarda. Por essa razão, Charles doía-se por aqueles cujas tentativas de superação não incluíam essas promessas de Deus. Contudo, ele não desgastava tais promessas, tornando-as banais. Falava das medicinais promessas como alguém que ainda não fora curado por completo de suas doenças físicas e mentais. De dentro do oceano noturno, apontava para o holofote que atravessava suas trevas e névoas. Deste modo, aprendemos sobre a fé resoluta de um homem quebrantado e vemos a fé daquele que tem esperança. Então, Charles não falava com aquele que, já passou por tudo e tá tranquilo, não conhece mais nada do que era aquilo, do que era aquela dor. Não, ele fala como um soldado, mas um soldado que luta com o Senhor e que traz debaixo de si, debaixo dos seus braços, o remédio das promessas que nós temos nas Escrituras, o remédio das promessas de Deus, as medicinais promessas de Senhor. Exatamente. Nosso Deus nos ama. É isso que a Patrícia está dizendo ali, que nós venhamos ousadamente a Ele, reconhecendo que Ele que vem dele o nosso socorro. Nós precisamos aprender com Charles Spurgeon a ter essa fé tão firme, tão firme e resoluta de um homem quebrantado. E é legal também o que o Saulo está colocando ali, né? Para sermos insistentes, podemos lembrar da parábola da viúva e do juiz. Sim, nós precisamos ir ao nosso Senhor. Quantas vezes for, nós precisamos derramar diante do Senhor o nosso coração. O que aprendemos? Promessas não são mágicas, a gente também precisa se lembrar disso. Promessas não são mágicas. Não, então eu vou ler ali essas promessas, vou me apegar a elas e minha situação será transformada automaticamente. Não. O Senhor não nos prometeu isso. E é exatamente isso que o autor está falando também aqui do Charles Spurgeon. Ele não fala como alguém que viveu tudo isso e que não lutava mais com nada disso, com nada da dor. Muito pelo contrário. Então, promessas não são mágicas. Elas se assemelham mais a cartas de amor do que a feitiços. Olha só que legal. Mais a afirmações de verdades do que a passes espirituais de imunidade. Elas frequentemente forjam não uma trilha para escapar da vida, mas uma capacitação para sobreviver ao que nos ataca violentamente. Promessas distinguem-se de nossos desejos à medida que nossos desejos são ternos e valiosos para Deus. Oramos com sinceridade a respeito de nossos desejos e de forma particular por nossos amados, porque conhecemos o coração misericordioso que Deus tem para nós e para com eles. O que queremos e o que Deus prometeu nem sempre serão a mesma coisa. Isso é verdade. A gente tem que tomar cuidado. O nosso desejo nem sempre é o desejo de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos ser livrados da nossa condição de doença rapidamente, mas não é isso que o Senhor tem para nós. E essa é uma verdade dura. É uma verdade que nós temos que enfrentar. Promessas devem ser realmente promessas. Não somente devemos fazer distinção entre aquilo que é nosso desejo e aquilo que é uma promessa de Deus,
como também precisamos de ajuda para nos certificar de que aquilo para o qual estamos nos inclinando é realmente algo que Deus prometeu. Por exemplo, Charles não cria que Deus prometeu garantir nossos desejos por riqueza, saúde, imunidade a coisas como provações, dores ou ainda a morte. O que Deus nos prometeu é que estaria conosco, que choraria conosco, celebraria conosco, nos ajudaria, fortalecendo-nos para jamais desistirmos de sobreviver a qualquer mal ou coisa terrível que nos sobrevenha. Então o Senhor não nos prometeu, como a teologia da prosperidade nos mostra, Ele não nos prometeu riqueza e imunidade à saúde. Até tem uma citação do David Murray que eu publiquei, não lembro se eu publiquei ontem ou antes de ontem, falando exatamente isso, que lidar com a depressão, como com todas as depressões no geral, como sempre causada pelo pecado, é se fazer semelhante a um teólogo da prosperidade. Porque você está dizendo, então, que a não ser que você peque, a não ser que você que torne todas as circunstâncias da sua vida difíceis, a sua vida será perfeita. Você vai viver um paraíso aqui nessa terra. Não é isso. Não é isso. Está profundamente errado essa ideia. Realmente, a famigerada caixinha de promessas, né? Também não é assim. Quando ele fala de colocar o dedo, é simplesmente de apontar mesmo, para você conseguir ver e entender que aquela é a promessa que você está recorrendo. Não é aquele, né? A pessoa coloca o dedo ali e deixa eu achar aqui o que o Senhor quer falar comigo. Não é isso. Não é isso. A gente tem que tomar cuidado também com caixinha de promessa, com colocar o dedo na Bíblia para achar ali o que Deus quer falar com a gente. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. As promessas que o Senhor tem para nós devem ser realmente promessas. E é isso que ele está trazendo. É isso que ele está trazendo. Devem ser realmente promessas. A gente deve ir à palavra do Senhor. A gente não deve se apegar ao que Deus não prometeu. Senão a gente vai estar exigindo algo que o Senhor nunca prometeu para nós. As promessas do tipo conosco, por nós, entende-nos, nada pode nos separar, são como cerejas maduras e prontas para serem saboreadas. Promessas de saúde, riquezas e imunidade são como goiabas bichadas, parecem boas até que as mordamos mais profundamente. Que explicação. Que ilustração. Realmente. Por que são goiabas bichadas essas promessas de prosperidade? Porque parece tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas deixa você, meu querido, deixa você passar por uma circunstância difícil para você ver o quanto aquilo é terrível. O quanto aquilo só vai gerar mais peso na tua vida. Porque você vai ficar procurando o que eu fiz. Não, alguma coisa está errada. Que maldição que está sobre a minha vida. Quando o Senhor nunca nos prometeu isso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas o que ele disse? O que ele continua dizendo? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. É a essas promessas que nós precisamos nos agarrar. As promessas da presença do Senhor, do seu cuidado para com as nossas vidas, ainda em meio às tempestades. Ainda em meio às tempestades. A Sandra está comentando ali, né? Sempre que buscamos socorro junto ao Senhor, reconhecemos nossa pequenez e afirmamos a soberania dele. Isso confronta o egoísmo que há em nós, sim. A gente se lembra que o Senhor é soberano e que nós não temos controle das nossas vidas. E realmente nós precisamos nos apegar ao Senhor. E o que a Patrícia falou também, né? Perfeito. Orar ousadamente e aceitar com a mesma ousadia, a resposta que o nosso Deus nos der. Exatamente. Por último lugar, promessas nos redirecionam para Jesus. No homem de dores, a cruz e a vitória do túmulo vazio nos prega a respeito do sofredor que é rei.
As promessas de Deus são um sim e um amém no Senhor, como a gente vê lá em 2 Coríntios 1:20. Ele dará a palavra final. Ele é o resgatador, que a despeito de nossa limitação em segurarmos firme, nos olha nos olhos e diz: eu vim por você, nosso lar nos aguarda, nada nos separará novamente. Nada. Nada. Eu vim por você, o nosso lar nos aguarda. Nada irá nos separar. Nada. Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. E esse é o nosso consolo, é sobre isso que nós caminhamos, porque no fim é só isso que nós temos mesmo aqui nessa vida. A gente tenta se apegar a tantas coisas, mas é nesses momentos em que nós estamos vulneráveis, em que nós estamos fracos, que a gente vê que Deus é a nossa única esperança. E é só em Cristo que nós podemos viver, somente nele. E ele cuida de nós, mesmo nesses momentos de doença, de terrível angústia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Eu tenho certeza que foi bênção, porque falar sobre a palavra do Senhor e sobre a aplicação da palavra do Senhor às nossas vidas é sempre bênção. E sempre tem algo a nos ensinar. Nós precisamos aprender a recorrer às promessas do nosso Deus. Precisamos. Eu queria terminar orando, que nós possamos, vamos orar para que nós possamos adquirir essa prática de recorrer às promessas do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa leitura, te agradecemos porque Tu és grande apesar de nós sermos pequenos, e Tu és forte apesar de sermos fracos. Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho, que cuida de nós, que está conosco, Pai, que é o Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne e partilhou de toda a angústia, Senhor, e, portanto, é poderoso para nos socorrer em toda tribulação. Nos ajuda a nos apegarmos a essas verdades, Senhor. Que o Senhor possa plantar, Senhor, essa semente, regar e trazer frutos, Senhor, nos corações daqueles que estiveram aqui, daqueles que ouvirão após a gravação, para que todos nós possamos adquirir esse hábito, Senhor, essa prática de recorrermos à Tua palavra em todas as circunstâncias das nossas vidas, inclusive as mais terríveis e as mais difíceis. Venha ao nosso socorro, ó Pai, e nos ajude a amar ao Senhor e a buscar ao Senhor em meio à nossa angústia, a clamar pelo Teu auxílio. É no nome do Teu Filho que nós oramos, gratos pela Tua obra. Amém. Amém. Então amanhã a gente continua. Amanhã vamos ver as ajudas naturais. Vamos conversar sobre os tão polêmicos medicamentos e outros tipos de ajudas naturais. Então tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica, uma leitura muito, muito boa sobre esse assunto. E que a gente possa se ver então amanhã. Agora 9 horas, deu pra acabar certinho 9 horas em ponto. E agora 9 horas, eu até esqueci de compartilhar nos stories, tem live do pastor Mocelinho com o pastor Muca Vitalino, pastor Samuel Vitalino, sobre homeschool. Tema totalmente diferente, mas é um tema também maravilhoso, que fala sobre a educação, né? Então é um tema muito importante também. Sei que não tem nada a ver, mas eu queria ter compartilhado e eu esqueci. Então, se você não sabia, agora você está sabendo. Começa agora às 9. Deus abençoe você e até amanhã. Tchau, tchau.